Um prazer tê-lo conosco. Parabéns pela recondução ao cargo da Associação Nacional dos Procuradores da República. A primeira pergunta é: quais são as suas pautas prioritárias na sua gestão à frente, né, na recondução da associação, à frente da presidência? Valéria, acho que a primeira pauta é interna. Ela volta-se a garantir que numa entidade que tem 1.200 associados, nós tenhamos sempre a NPR aberta a todos os olhares, a todas as formas de pensar, a todas as formas de ver o Ministério Público e ver a sociedade. Infelizmente, nós vivemos ainda um momento em que a nossa sociedade está muito polarizada, em que há uma tendência muito forte à intolerância, a não ouvir o pensamento diverso. Então, o primeiro olhar que nós, na associação, estamos fazendo é esse olhar para dentro, de que, olha, a entidade tem que estar aberta a todos, aquilo que eu estou chamando de uma escuta ativa, de realmente ouvir a todos e garantir, e reconhecer que essa diversidade é uma diversidade que nos fortalece. Não há movimento sem atrito, e o atrito é importante. Do ponto de vista externo, nós temos, na mesma linha de trazer essa discussão para a sociedade, para que nós possamos sair desse momento ainda, né, muito marcante das polarizações, para que os diversos se encontrem e se respeitem. Temos, como uma entidade associativa de classe, uma preocupação em manter a qualidade de vida dos nossos membros, então você garantir que haja condições de trabalho adequadas, uma remuneração adequada, que nós tenhamos um conjunto de atuações, né, de estrutura que garanta a independência e a autonomia dos membros do Ministério Público. E, claro, permanecer uma coisa que é clássica na atuação da NPR. A NPR chega em 2023 aos 50 anos. Em 22 de setembro comemoraremos 50 anos da NPR. E um dos traços característicos da associação sempre foi estar ao lado dos seus associados na defesa das suas atuações institucionais, mas também participar das discussões, ou das grandes discussões da sociedade brasileira. Foi assim na Constituinte de 87, 88, foi assim em vários outros momentos e continuará a ser assim. Nós continuaremos a fazer uma defesa da noção de democracia e do papel do Ministério Público na construção de uma sociedade mais igual, mais igualitária, que distribua melhor as nossas riquezas. E, obviamente, olhando para aquelas discussões que são sempre muito fortes na Amazônia, discutir as noções de proteção ambiental combinadas com desenvolvimento, combinadas com a melhoria da condição de vida de todos nós. Ok, só para fechar essa pauta institucional que o senhor acabou de colocar, as defesas, né, e com que você se preocupa, com relação ao concurso público, existe alguma proposta nesse sentido? A gente acompanhou ontem, houve uma audiência pública do pessoal do Museu Paraense Emílio Guild, que há muitos anos tem essa demanda, né? Tem pessoas se aposentando, tem pessoas que pedem licença, que se afastam por motivos, N motivos, né? E eles fizeram uma reivindicação muito forte nesse sentido de concurso público. Como que está essa questão dentro do Ministério Público Federal? Veja, esse é um tema importantíssimo para nós. Talvez nessa pauta seja um dos nossos temas prioritários, ao lado da defesa da lista tríplice, que continuaremos a fazer sobre a forma de escolha do Procurador-Geral da República. Nós estamos com um concurso público em andamento, já caminhando para a sua última fase, que é a fase oral. Pouquíssimos os candidatos que chegaram até aqui, nós temos apenas 40 pessoas habilitadas para a fase oral. De quantos, doutor, inscritos, o senhor lembra? Mais de 6 mil inscritos. Nossa. Então, 6 mil inscritos, reduzidos para 40. Temos um número de vagas muito grande para preencher, isso reforça a demanda pela necessidade contínua dos concursos públicos. Já formalizamos e a Administração Superior do Ministério Público Federal já indicou que vai abrir um novo concurso, né, talvez ainda no início do segundo semestre haja abertura de um novo concurso. E temos um problema, isso tanto para membros, né, para procuradores mesmo, mas temos a necessidade de olhar também para os nossos servidores, para que o quadro de servidores se mantenha atualizado. A questão das aposentadorias é um fato recorrente. Mas nós temos um problema que precisa ser enfrentado, e a sociedade brasileira vai ter que enfrentar,
agora talvez na discussão do arcabouço fiscal, que é a discussão da PEC do teto de gastos, que fez uma amarra muito forte. A gente sabe que é importante essa discussão sobre o equilíbrio fiscal, é essencial para um país como o Brasil, mas ela acabou fazendo uma amarra tão forte que você só consegue repor uma pessoa, né, que se aposentou depois que ela saiu mesmo, não é só aposentar-se. Enquanto ela continuar a receber a aposentadoria, ela não pode ser reposta. Então a gente tem que fazer essa discussão em relação a vários órgãos para que nós possamos garantir a presença do Ministério Público em todo o território brasileiro. Por conta dessa questão, galera, não apenas, mas essencialmente dela, nós tivemos que discutir no Brasil todo uma reestruturação das nossas unidades. E nós que estávamos em cidades médias ou até pequenas, em vários locais do Brasil, tivemos que sair dessas cidades, reorganizar, fundir unidades. No Pará mesmo, nós tivemos que acabar com a nossa unidade de Tucuruí, o que é uma pena. Tucuruí? Tucuruí. A presença do Ministério Público Federal de Tucuruí, física, é um sinal importante. Você estar ali, estar com a sociedade, estar mais acessível à sociedade. Eu reconheço que hoje, especialmente depois da pandemia, isso ficou mais visível. Hoje você tem outros mecanismos de estar no local sem ser presencialmente, sem ter um escritório montado. Ou seja, isso não impede que nós continuemos a cuidar do Tucuruí, do Baixo Tocantins ou de qualquer outra área do estado do Pará, por eventualmente estarmos em Belém, ou estarmos em Marabá, ou Santarém, nos eixos maiores. Mas não deixa de ser um sinal ruim. Então, uma perda, porque a presença física ela qualifica, né? E agiliza, e se ganha tempo, e tem dinheiro, né? Numa instituição nacional, em que você muitas vezes tem servidores e membros que estão lá e que não são da região, não são paraenses, ou não são do norte, enfim. Essa presença física, essa possibilidade de conhecer a realidade, de saber... A vivência, né, doutor? Quebrar um pouco os mitos, né, Valéria? A gente sabe muito bem como esse Brasil continental ainda olha a Amazônia com um olhar meio mítico, meio idealizado. Então, assim, a presença é muito boa. Então, esse tema do concurso é um tema que nos diz respeito diretamente, a gente tem lutado por ele. Assim como eu esqueci de dizer na primeira resposta, a discussão com a sociedade sobre a forma de escolha do Procurador-Geral da República é outro tema que para nós é essencial. Vamos fazer a partir da semana que vem, nós vamos lançar já o cronograma para a nova lista tríplice que vai ser elaborada, e vamos debater com a sociedade, com o próprio Presidente da República, por que escolher um Procurador-Geral a partir de uma indicação dos membros ou não. Então, esses temas, eles são essenciais para a nossa gestão. Legal. Só para fechar esse tema, doutor, o senhor citou o arcabouço fiscal e ele está em articulação, né? Está em construção. Alguma articulação de vocês, enquanto Ministério Público Federal, enquanto a entidade, junto à bancada paraense federal, junto a outras instituições que possam somar esforços com relação a essa rigidez, né, da lei de responsabilidade fiscal, que acaba impactando a atuação de um órgão como o MPF? Sim, nós estamos muito preocupados com isso, Valéria. Assim, além dessa questão específica da reposição de colegas, da entrada de novos colegas, de servidores... O senhor tem algum percentual de déficit? Olha, a gente precisaria de concurso, tanto para administrativo ou... Dos servidores eu realmente não tenho, porque isso ainda está sendo levantado. Mas eu vou te dar um dado. Nós somos hoje... a carreira é composta de 3 níveis. Subprocuradores gerais, que é o topo da carreira, são 74. Sim. Procuradores regionais da República, como é o meu caso, que são aqueles que atuam junto aos 6 tribunais regionais federais, estamos na casa dos 230, mais ou menos. E então aí nós temos 300, e nós temos em torno de 800 membros em primeiro grau. Praticamente, o número não é exatamente, mas em torno de 600 vagas não preenchidas. Nossa! Então, assim, criadas por lei e que nunca foram preenchidas, e que obviamente não seriam preenchidas de uma única vez, até pela necessidade de você ir fazendo a formação, a adequação, mas o Congresso Nacional, em algum momento, entendeu que o número ideal de procuradores da República ficava ali em torno de 1.400.
Nós nunca chegamos nem perto disso, nós estamos na casa dos 800. Então, isso dá para ter uma dimensão. E quando nós vamos debater esse assunto com o Congresso Nacional, com o Poder Executivo também, sobre o arcabouço fiscal, nós temos clareza, nós não podemos crescer de uma hora para outra com essa dimensão, isso é evidente. Mas nós não podemos ser também comparados com outras carreiras, ou especialmente com outros órgãos. Você não pode comparar o Poder Executivo e usar os critérios do Poder Executivo para o Judiciário e o Ministério Público. Por quê? Porque o Poder Executivo tem um orçamento muito maior, tem um orçamento que envolve muitas obras, que envolve políticas sociais, comunicação, saúde, portanto ele fica muito maior. E o Ministério Público e a Magistratura é essencialmente composto por pessoas. O nosso orçamento, ele se destina a pagar, obviamente, as despesas de instalação física, mas o essencial dele é pagar a despesa do pessoal, membros e servidores. Então, quando você pega um orçamento como o do Estado, que tem lá muito recurso para aplicar em obras e tal, e coloca, você não poderá passar de um limite de 6% do orçamento para pagamento pessoal, isso faz sentido, porque você tem um orçamento imenso. Quando você pega um orçamento de uma entidade como Defensoria Pública, Ministério Público e Judiciário, e faz algo parecido, ainda que num índice maior, você praticamente engessa, porque a nossa destina, nós não temos que ter dinheiro para fazer obras em grande quantidade. Tem dinheiro para fazer obras na estrita necessidade, comprar equipamentos na estrita necessidade. Agora, de outro lado, o nosso orçamento é basicamente só pessoal. Então, essa percepção que nós, Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, temos tentado levar ao Executivo, fazer, tem que tratar as situações como elas são, desiguais mesmo. Chegaram limites, é razoável gastar com o sistema de justiça no Brasil, e aí nós entramos numa discussão importante para a região amazônica, Valéria. E a pergunta é, qual é a estrutura que é necessária para realmente chegar a todos no estado do Pará, por exemplo? Porque uma coisa é a realidade de Belém, que já tem seus gargalos. Outra coisa é você discutir isso E veja, eu não quero fazer aqui nenhum... tá falando que Juruti é o fim do mundo. Não é isso. É que, de fato, Juruti fica numa região lá no Baixo Amazonas, distante, difícil de acesso, difícil de chegar. E essas pessoas têm tanto direito ao sistema judiciário, tanto direito a ser recebido por um juiz, por um Ministério Público, ter um defensor para lhe ajudar, quanto qualquer pessoa de um centro maior. Então, assim, nós podemos ter uma discussão real no Brasil sobre qual é o tamanho do sistema judiciário e, obviamente, com essa discussão, discutir também quais são as metas. Como fazer para reduzir o tempo de duração dos processos, como fazer para que, no âmbito penal, não se demore tanto para ter opção, como fazer para que, no âmbito penal, pessoas não continuem presas com processos presos provisórios, aguardando sentença. Toda essa discussão sobre o desenho do Poder Judiciário, ele precisa ser feito no Brasil de uma forma menos preconceituosa, no sentido de entrar com ideias pré-concebidas. Todos nós, do sistema judiciário e a sociedade civil e o executivo, tem, qual é o modelo? Muito se fala, na Alemanha tem só, não lembro o número agora, a Alemanha toda não tem 500 juízes. Ok. Quantos habitantes tem a Alemanha? Quantos processos tem a Alemanha? O Brasil, a nossa litigiosidade, correta ou não, ela é imensa. Chega-se a um índice, não é meu, que é o seguinte, 2 em cada 3 brasileiros têm algum processo correndo na justiça. Nós somos 200 milhões de habitantes, pelo menos, o censo ainda não foi divulgado total. Nós temos que montar a estrutura de justiça em cima disso. E especialmente, e aí a minha visão e a visão da instituição, especialmente para atender aquela parcela da população que é invisível. Aquela parcela da população que não tem acesso a bons advogados, que não tem acesso a uma formação estrita, tradicional em determinados momentos, mas que tem e deve ter direito a ter seus direitos respeitados e reconhecidos. Então, acho que essa é uma discussão que nós ainda travamos no Brasil de uma forma muito amadora, em certa medida muito voltada àquela coisa, são os marajás, são muito bem remunerados, gastam muito. Vamos discutir a fundo, porque eu tenho certeza que você, eu e todo cidadão brasileiro
ele quer ter a noção de que, se precisar do judiciário, o judiciário estará lá, será eficaz, em tempo adequado dará uma resposta, essa resposta será justa e essa resposta será estável, segura. Para chegar a isso, nós temos que ter uma discussão mais madura sobre esse assunto. Ok. Doutor, agora com relação ao trabalho, né, institucional de combate à corrupção, esse esforço que vocês fazem, né, esse enfrentamento ao setor produtivo na defesa das terras indígenas, qual é as suas prioridades, como é que você pretende conduzir esses trabalhos, que já estão em andamento, né? Veja, o nosso papel é fortalecer a atuação dos nossos colegas na Amazônia, especialmente, para garantir que eles tenham condições adequadas de fazer esse enfrentamento. Qual é a dificuldade desse enfrentamento, colega? Primeiro, é você ter acesso real, adequado a provas. Então, quando a gente está falando de um ato de corrupção, é a clássica definição: ninguém passa recibo de corrupção. Ninguém escreve na sua contabilidade: olha, paguei tanto de propina para tal pessoa. Então você precisa ter uma estrutura, né? E essa estrutura precisa ser blindada, protegida o suficiente para que ela própria não cometa erros, que é realmente um problema sério, você acusar alguém de um fato que ele não cometeu, colocar sua vida pública em risco por conta dessa afirmação. Mas, então, o nosso papel hoje é, primeiro, ajudar os nossos colegas a se qualificarem, garantir que eles tenham sempre acesso ao melhor da formação, né? Ter acesso não apenas a boa doutrina, a bons livros, mas a cursos, porque às vezes você precisa entender como é que funcionam as finanças públicas, às vezes você precisa entender como é que se processa determinado tipo de contrato, então há um processo de formação. Mas o principal mesmo é garantir que a nossa atuação seja independente e autônoma. O Ministério Público não é a favor ou contra nenhum partido, o Ministério Público não tem bandeira ideológica, o Ministério Público tem um papel que por si só já é muito ruim. Eu gosto de usar a expressão de que nós somos o espinho. Nós fazemos concurso para incomodar. Eles são chatos, sim. Porque o nosso papel é dizer: olha, a política pública aqui não está funcionando, olha, houve desvio de recurso aqui, aquela obra saiu mais cara do que deveria. Para fazermos isso, primeiro, o membro do Ministério Público tem que estar protegido, ele tem que se sentir, não é protegido no sentido, ele é um intocável, não. Ele tem que saber que, se ele fizer o trabalho dele corretamente, ele não vai ser perseguido, ele não vai ser injustamente acusado, ele não vai sofrer uma ameaça de morte, ele não vai ter a sua família ameaçada. Então, o nosso papel na associação é garantir isso, garantir que os colegas tenham essa retaguarda. Isso se torna muito grave quando a gente entra na questão étnico-ambiental, vamos dizer assim, a questão do desmatamento ilegal e a atuação junto às populações tradicionais, seja elas indígenas, quilombolas, ribeirinhos. E o que aconteceu nos últimos anos? Bom, a minha experiência de lidar com isso se iniciou em 1996. Desde 1996, em junho de 1996, lá em Santarém, até que é muito querida, né? Assim como Belém, comparado com o modo geral. E eu olhando hoje, Valéria, assim, é claro que nós melhoramos em muitas coisas, não é um processo só de destruição, mas alguns dos alertas que foram sendo feitos nos últimos anos e que não foram... Alguns o quê, doutor? Não entendi. Os alertas. Alguns dos sinais que nós levantamos não foram ouvidos. Vou te dar um exemplo bem concreto. Nós lidamos há muito e questionamos há muito a questão da mineração. Mineração é uma atividade econômica essencial e estratégica no estado do Pará. Nós temos não só a Vale pode ser o exemplo mais visível disso, com as suas distorções, inclusive, porque ela acaba sempre discutindo o quanto ela deixa de riqueza real para o Pará e o quanto essa empresa está sendo parada demais. E tem um impacto muito grande no meio ambiente, né, doutor? A retirada da vegetação, a cratera que fica aberta, enfim. A mudança de cenário, né, Valéria? A atração, né, de outros fluxos migratórios. De novo, vou citar o exemplo de Juruti. Juruti, o empreendimento do Alcoa é uma cidade. Juruti, depois da instalação do Alcoa, é outra cidade. Com coisas boas e coisas ruins. Agora, quando você está discutindo grandes empresas,
você de alguma forma tem um patrimônio para discutir, você tem uma possibilidade de debater com elas, de processá-las. Agora, a mineração clandestina, e eu me recuso a usar a palavra garimpo, Valéria, assim, isso é uma questão minha, porque garimpo me remete, e acho que remete a todos nós, a uma coisa um pouco artesanal, aquela coisa da pessoa que se lança individualmente lá na matéria, tentar ganhar alguma coisa. Entendi. A gente não tem isso hoje na Amazônia. O que nós temos na Amazônia hoje são grandes empreendimentos clandestinos. Nenhum desses empreendimentos instalados em áreas indígenas no Pará, em Roraima, qualquer do arco amazônico, tem um custo menor do que milhões de reais. São máquinas caríssimas que são postas ali. Alta tecnologia, né? Consegue acessar a mata e manter, né? Um sistema que você está colocando de maquinário, de pessoas trabalhando, e aí envolve uma série de ilegalidades, né? É isso. E essas ilegalidades que a gente vem denunciando há muitos anos, por exemplo, agora, somente agora, Valéria, assim, houve uma mudança que parece boba, mas é muito importante. Qualquer boteco, qualquer vendinha em Belém tem que emitir nota fiscal eletrônica, praticamente. Assim, a nota fiscal eletrônica está espalhada por todo mundo. O setor de mineração emitia nota fiscal manual até recentemente, até um mês atrás. O que isso causa na prática? Que na hora que você vai investigar, você não tem uma rastreabilidade, você não tem esses dados tão fáceis. Então, agora, depois de muita... E essa discussão a gente trava desde 2017. Em 2018, nós entramos com uma ação contra isso. Nós estamos em 2023 para que isso fosse mudado por conta do que aconteceu no Yanomami, lá em Roraima. Então, o que isso causou? Só para deixar bem claro. Causou que aquilo que era um problema de ilegalidade voltado a um grupo de pessoas que explorava clandestinamente, que tinha dinheiro, mas que hoje, em vários lugares, você tem a entrada não apenas dessas pessoas, mas a entrada da criminalidade organizada mesmo. E aí não é só discurso ou aquela coisa meio da boca para fora, o crime organizado, as organizações criminosas estão entrando. Não. Você tem a demonstração clara de que essas organizações perceberam a quantidade de dinheiro que circula ali e a facilidade com que esse ouro extraído, especialmente o ouro, pode ser utilizado para lavagem de dinheiro. Até antes de 2014, havia uma ideia de que não era fácil, não era mesmo, você fazer a rastreabilidade do dólar. Por vários fatores, a partir de 2014, nós começamos a ter condições de conversar mais com a Suíça e com outros países e ter a rastreabilidade desse dólar. Isso fez com que a lavagem de dinheiro, que se dava muito em dólar, encontrasse no ouro uma possibilidade muito mais fácil. Porque o ouro, você faz uma barra de ouro de 1 quilo e transporta ela dentro da sua mala de mão e vai para o exterior. O ouro você guarda em qualquer lugar com muito mais facilidade. Então, a criminalidade organizada realmente entrou para esse campo. E é isso, em parte, que tem causado as mortes. Então, o que eu falo aqui, os alertas que nós demos lá atrás, se tivessem gerado uma atuação do Estado brasileiro, e aí Estado todo mundo, tá? União, Estado, sim, vamos reprimir isso, talvez nós tivéssemos uma situação melhor hoje. E nós chegamos agora no momento em que não dá mais para aguardar. Por quê? Porque você tem um avanço disso, você tem crimes cometidos, mortes, você tem populações sendo dizimadas, culturas sendo dizimadas, e é o nosso papel olhar isso. E aí olhar isso de novo, Valéria, para mim é muito importante sempre ressaltar isso. Não é olhar isso com aquele olhar do colonizador. Não é olhar com aquela ideia que olha para a Amazônia, ou que olha para os indígenas, imaginando um ser assim. Não, é olhar a realidade. E essa realidade significa dizer assim, olha, eu tenho que dar para esta região do Estado, para essas pessoas, condições de vida adequadas, fora da criminalidade, fora da extração ilegal de madeira, fora da extração ilegal de minérios, fora da coisa. Então, associar políticas públicas de desenvolvimento sustentável, que são possíveis. A Amazônia é uma fonte de riqueza de diversas formas, não é aquela ideia também de que nós vamos colocar a Amazônia dentro de uma redoma e a partir de agora não se faz mais nada, e os 7 milhões, 8 milhões de pessoas que moram no Pará terão que ser o que são, não. Mas olhar de uma forma diferente, não repetir o estrago do passado. Olhar para frente, né?
Belo Monte, por exemplo. Belo Monte nós discutimos durante muito tempo. Hoje não é uma realidade, não há como destruir Belo Monte. Ninguém fala em destruir Belo Monte. Agora, o Estado brasileiro e o Estado do Pará têm uma resposta a dizer: bom, vocês prometeram lá atrás que a construção de Belo Monte garantiria a vida na volta grande do Xingu. São 100 quilômetros de rio. Não estou falando de um pedacinho, são 100 quilômetros de rio. Garantir a vida significa garantir que a água que é destinada a essa parte do rio mantenha peixes, mantenha as pessoas vivas, mantenha padrão. Secar esse trecho e matar os 100 quilômetros de rio significa acabar com a vida de várias pessoas. Ah, mas a energia é importante. Não tenho dúvida, a energia é importante. Mas as pessoas também não são, o meio ambiente também não é. E as promessas do Estado brasileiro precisam ser cumpridas. Se a promessa foi: eu vou produzir energia, mas manter a vida naquele trecho, vamos manter a vida naquele trecho. Então, essa discussão, eu volto muito nesse tema, Valério, ela tem que ser feita com uma sociedade madura, que não trabalha com slogans. Slogans fazem muito bem na publicidade, slogans fazem muito bem na vida real. Quando eu tenho que discutir qual é a solução adequada, o slogan não serve para nada. Tem que me desarmar dos meus preconceitos e ir lá, bom, o que isso implica? Ah, vai ter um prejuízo aqui, vai ter um prejuízo lá. E nos despirmos das nossas próprios preconceitos. Assim, eu uso sempre uma alegoria. Muitas pessoas de Belém não conhecem o que é Mojuí dos Campos, por exemplo, que é uma comunidade em Santarém, um distrito de Santarém, e olham para aquele distrito com um olhar: não deve ter nada lá, tal. Assim como, e essa mesma pessoa que olha para Mojuí dos Campos com esse olhar, se ressente e reclama quando alguém de São Paulo olha para Belém e fala: não deve ter nada lá, deve ter jacaré andando na coisa. Vocês têm, que engraçadinho, vocês comem açaí com peixe frito, que coisa esquisita. E esse preconceito tem que acabar. Nós temos que reconhecer que eu tenho que olhar para essa pessoa. São pessoas que têm direito. Então, nós temos que nos despir disso, que é natural. É uma coisa quase nossa. Mas se eu sei que isso existe, eu preciso lutar comigo mesmo. Falar: não, eu não posso ter preconceito. Eu posso ter confiança. E esse desconhecimento, doutor, que o senhor está colocando, né, que existe um desconhecimento sobre a nossa própria região, existe o desinteresse, eu não conheço e eu não tenho interesse em conhecer, e que agora, nessa era digital, né, que a gente vive enquanto sociedade, se fica mais complexo, porque a gente vai chegar no PL das fake news, né? A gente tem um descontrole da informação que chega para a gente, ela não para, né? É uma informação que a todo momento nos chega, ela, assim, é incessante, e que você tem cada vez mais dificuldade para conferir, para auferir o que é fato, né, e o que é fake. Como é que o senhor está percebendo essa polêmica, inclusive, né, das grandes Big Techs segurarem a aprovação do projeto? E aí já existe também um fatiamento, né? A última proposta havia 2 temas muito polêmicos que estavam travando a aprovação na Câmara, que é exatamente o pagamento dos direitos autorais, sobretudo para a classe artística, né? Para quem produz, e também para os veículos de comunicação. Como que o senhor avalia o trâmite, essa discussão? A nossa sociedade ela tem um encontro marcado com esse tema e não dá para adiar. Assim, quem acompanhou o avanço da internet percebeu a mudança. Vocês, como jornalistas, foram atropelados por isso. Né? Assim, a importância do jornal impresso continua essencial, mas muitas das novas gerações não têm mais essa Perdeu a hegemonia. Perdeu a hegemonia. Eu tenho 2 filhos que cresceram comigo me vendo ler o Liberal todo dia em casa, e que hoje se informam pelo Twitter, pelo YouTube ou pela... Tanto que nós estamos aqui nessa conversa online, né? Isso é bom. Isso é bom. Sim, é bom. Você abriu uma avenida importantíssima. Agora, como toda avenida que você abre, você não abriu apenas para transitar em bons motoristas. Você também abriu para transitar nela aquelas pessoas que acham que as regras para nada servem. Eu posso correr
da forma que quiser, eu posso vir na contramão, eu posso fazer o que quiser. Como é um processo bastante novo e um processo muito dinâmico, né? Assim, quem usou, não vou revelar a nossa idade, mas quem usou o MSN, por exemplo, lá atrás, né? Hoje o WhatsApp é muito N vezes melhor, não tem nem comparação. As mudanças são muito rápidas. A gente tem que fazer isso. Então, assim, primeiro, a primeira premissa que eu adoto em relação ao projeto de lei da fake news ele sempre, todo projeto de lei, corre o risco de olhar para trás. Já nascer velho quando ele tenta regulamentar o mundo digital. Okay. Esse é um risco. Então, eu preciso buscar regras que sejam menos focadas no hoje e mais focadas na ideia, para que elas se mantenham amanhã. Porque hoje, TikTok, Instagram e WhatsApp são o máximo. Daqui a um ano, talvez TikTok, Instagram e WhatsApp sejam consideradas coisas absolutamente obsoletas. Né? Quem não se recorda do Orkut, né? Falecido lá atrás, e foi de uma hora para outra. Então, assim, nós vamos regular o direito digital olhando para algumas premissas, para algumas ideias. A primeira ideia, para mim, é uma ideia que remonta, e é curioso isso, a gente está olhando para o futuro, mas se nós olharmos para regras do passado, elas são válidas. A primeira regra é a seguinte: você tem que ter responsabilidade sobre o que você fala. É básico. Se eu vier aqui e falar um monte de mentiras, é um direito meu? Livre expressão de pensamento? Tá. Mas é responsabilidade minha assumir o resultado do que eu falei. Então, nós não podemos continuar com essa ideia de que o mundo virtual é uma terra sem lei, eu posso dizer o que eu quiser, eu posso agredir quem eu quiser, eu posso... Veja, liberdade de pensamento sempre existiu e nunca significou o livre conduto, que eu xingar quem quisesse, ofender quem quisesse. Então, assim, esse é um critério que sempre existiu, que não é novo, que o PL do fake news tem que manter. Responsabilidade. A todo direito corresponde um dever, os romanos já diziam lá antes de Cristo. Então, nós temos que ter isso muito claro. Não podemos fazer amarras tão grandes que realmente coloquem alguém como sendo um grande censor, aquela pessoa que vai dizer o que é certo e o que é errado. Para usar um exemplo bem bobo, mas muito forte no Pará, eu não posso ter ali como um gestor de uma rede social o torcedor do Remo que retire toda e qualquer remessão ao Paysandu. Nem o inverso. Eu tenho que ter alguém lá que diga: olha, Remo e Paysandu, disputem, façam as suas colocações, apenas respeitem um limite, e é esse limite que é a dificuldade de você estabelecer. Então, assim, o PL de fake news ele é importante para isso. Nós temos que reconhecer que há uma necessidade, sim, de que as grandes companhias do setor, né, as chamadas Big Techs ou Big Ts, né, como chamam, elas também não podem se transformar numa nova forma de Estado. Eu não posso dar ao Google a possibilidade de ser o grande censor, ou a grande entidade a dizer o que o brasileiro pode. O controlador, né, doutor? Eu acho que, assim, acabam controlando essa ambiência. É isso. Assim, e vejam, aqui não há, de novo, uma teoria da conspiração, mas os algoritmos existem. Você fala, pega o seu telefone, que você está procurando um sapato, no momento seguinte surgem inúmeras publicidades sobre sapato. Sim. É bom, como regra. O que não é bom é que eu comece a ser levado a pensar de uma forma ou de outra forma. Há um livro muito interessante, Valério, que eu recomendo a todos que leiam, que é muito gostoso de ler, inclusive, se chama Os Engenheiros do Caos. É de um autor com nome italiano, me fugiu o nome agora, mas é fácil de encontrar, é um livro muito bom, porque ele retrata 5 países e a experiência desses países com a construção dessa ideia da polarização. E demonstra, por exemplo, que na Itália, uma pessoa que trabalhava na área de tecnologia da informação percebeu que ela conseguiria filtrar, na época a partir do Facebook, filtrar quais eram os seus temas de maior interesse. E a partir desses seus temas de maior interesse, começou a ver, olha, eu posso direcionar para a Valéria os assuntos que ela gosta, no viés que ela gosta. E posso, então, a partir daí,
aos poucos, ir direcionando o próprio pensamento da Valéria. Exato. E isso ocorreu. Né? Ocorre. O algoritmo, ele deveria ser algo isento, algo que está ali para me ajudar. A máquina está ali para que eu, a partir dos meus interesses, seja facilitado o acesso. Ele não pode interferir no meu interesse. Ele não pode, por exemplo, ocultar uma notícia que eu tenha que ler ou que eu deva ler. Ele tem que me facilitar a vida. Isso, as empresas efetivamente têm o controle. Então, a gente tem que garantir, a partir de uma legislação brasileira, que fala, peraí, o seu algoritmo não pode ser tão importante ao ponto de interferir na própria formação das ideias. Vamos pegar um exemplo ou outro. Para quem hoje se desloca em várias cidades, usa muito o Waze. O Waze não pode ter o direito de definir que todas as pessoas só podem passar pela Avenida Nazaré e que não poderão passar pela José Malcher. Que, no mínimo, você vai estar matando uma série de empresas, de empreendimentos que estão naqueles locais ou favorecendo outras. Então, é essa ideia que tem que estar latente e permeando o tema das fake news. E os dois temas que você trouxe, eles são realmente importantes. Veja, o mundo, não apenas o Brasil, tem uma facilidade muito grande de esquecer o pagamento de direito autoral para as pessoas que enfim, trabalharam na composição de uma música, na composição de uma coisa. Quem se lembra do antecessor, não antecessor, mas quando nasceu o Spotify, quando nasceram os streams, né, de música, antes nós tínhamos alguns mecanismos que eram de compartilhamento de arquivos, você compartilhava a música com as pessoas, e aquilo não tinha vantagem nenhuma para os músicos. Essas pessoas têm família, essas pessoas têm o direito legítimo de imaginar que elas serão remuneradas pelo que elas fizeram. É uma outra conta do que era no sistema anterior, analógico? Pode ser que a conta seja outra mesmo, né? Mas isso não quer dizer que eu tenha o direito de simplesmente me apropriar de uma obra intelectual de alguém e utilizá-la, às vezes até por uma questão comercial, eu começo a explorar aquilo e não pagar. Então, e para obter lucro, doutor, eu obtenho lucro a partir de uma criação que não é minha, né? Que desprendeu tempo, que tem criatividade, que tem todo um esforço ali de um artista ou de um coletivo, e eu já sou gigantesco e vou continuar sendo, e eu vou atropelando, né, o setor produtivo ao redor, sem nenhum ônus, né? E quando tenta se falar em regulamentação, eu engesso a discussão, porque eu posso direcionar e manipular informações. Então, é bem complexo e assustador se não se regula. O direito é, por natureza, uma expressão contra-majoritária, Valéria, ou contra as situações de dominação. É inevitável que o Google seja uma empresa grande, que a Apple seja uma empresa grande, ou que o Spotify, qualquer um desses. Por quê? Porque eles ofereceram um produto que chamou a atenção de todos. Okay? Enquanto nós estamos explorando e vencendo pela qualidade, ótimo. O problema é quando essa posição de domínio, né, passa a possibilitar que essas pessoas explorem o que elas quiserem. E aí, a partir disso, se perca a possibilidade. Então, não estou falando de um adolescente de 15, 16 anos que vai ouvir uma música, que descobre um artista novo pelo YouTube, onde quer que seja. Eu estou falando de que a presença desse adolescente assistindo o YouTube dá à empresa que é dona do YouTube mais uma forma de ganho de monetário. Ela vai ter mais acesso à propaganda, ela vai poder vender, ela vai poder fazer isso, fazer aquilo. Bom, se assim ela tem que remunerar. E a mesma história, os portais que produzem portais, como o Liberal, que produz notícias, que tem um processo de conhecimento, de estudo, de pesquisa para produzir uma matéria. Um investimento. No Google e a empresa não recebe nada. Ou seja, eu pesquiso um tema qualquer lá, encontro uma matéria feita por você, Valério Nascimento, que me demandou todo um esforço, demandou a empresa na qual você trabalha um esforço, acesso, leio tudo, tenho a vantagem daquilo e não pago nada. Eu não pagar nada é a minha negociação com o Google. Agora, o Google não me pagar nada é outra coisa. Por quê? Porque ele ganha, não diretamente no meu pagamento, mas ele ganha de novo pelo fato de eu ser um usuário. E ele vende como matéria, como informação, ele vende como mais uma pessoa passível de ser submetida à publicidade.
Então, assim, e essas empresas, sejamos sérios, nós não estamos falando aqui de uma luta justa entre um pobre comerciante com outro pobre comerciante. Nós estamos falando de uma imensa empresa que tem um lucro extraordinário e que não quer apenas reconhecer que uma parte desse lucro vem do fato de que ela não está pagando corretamente aquele que produz a sua matéria-prima. O que ele vende é isso, é acesso à informação. Exato. Então, assim, não dá para fugir dessa discussão, e essa discussão ela não se resolve com palavras-chave, tipo, isso vai atrapalhar o acesso à internet, você não terá mais direito ao acesso amplo, a internet ficará mais restrita. Não é verdade. Não é verdade. O acesso à internet tem que respeitar as regras clássicas, e uma delas é essa, de pagar, remunerar quem produziu aquele produto. Quem produziu aquele produto é ruim, mas produziu aquela coisa que está sendo vendida ali. E ainda que o vendida não seja nos moldes clássicos em que eu pagava algo e recebia. Sim. Mas, enfim, essa discussão toda, que parece nova, e é nova em parte por conta dos instrumentos, de novo ela remete ao que sempre se discutiu no Brasil e no mundo no termo de direito. É atribuir às pessoas o direito ao que elas produzem, o direito ao que elas fazem, evitar que uma posição de mando de uma pessoa muito rica impeça a existência da concorrência, evitar que essa posição de mando seja de tal forma poderosa que faça com que eles se tornem mais importantes até que o Estado, mais importantes até do que o próprio governo brasileiro, o poder legislativo brasileiro. Não é assim que funciona. Agora, nós também devemos tomar cuidado com os excessos, e aí é uma preocupação mesmo. Assim. Como legislar garantindo que não haja um grande censor, que não haja uma coisa, mas também garantindo que a pessoa que é ofendida pela internet, por exemplo... E que não se perca essa oportunidade, como o senhor colocou antes, de uma preocupação excessiva com questões que daqui a algum tempo, não se sabe quanto, já não serão questões importantes, né? Que se vá ao cerne, que é essa questão da tecnologia do conglomerado, né? Aí precisa haver um equilíbrio do que se vai regular. Exatamente. E aí esse equilíbrio ele vai partir sempre, Valéria, não tem jeito, de um debate real. De um debate em que as pessoas cheguem lá prontas para ouvir, para pensar, olha, nesse aspecto tem razão, vou mudar. Porque se nós continuarmos esse debate tão ruim, tão pueril, acho que nem pueril é um termo bom, porque as crianças debatem até melhor do que muitos desses adultos. Um debate em que as pessoas já chegam lá, por exemplo, outro dia, falando sobre o projeto de fake news, olha, isso vai impedir que haja citações bíblicas. Isso não é verdadeiro. Simplesmente não é verdadeiro. Então, esse tipo de argumento ele não colabora com a discussão. Ele apenas piora a discussão. Então, vamos baixar a discussão ao nível em que nós possamos falar, isso é real, isso é irreal, isso aqui vocês estão pensando uma coisa muito além de qualquer discussão, e aí vamos deixar. Mas, assim, o Congresso Nacional ele sofre, né, essas influências, a legislação vai sair no melhor possível para o momento atual. E Sim. Aí nós dependemos dos nossos parlamentares e da força da sociedade civil e da força da comunicação. Eu acho que esse debate que nós estamos tendo aqui, essa conversa, é algo essencial para que as pessoas... Você falou uma coisa no início, eu não sei o que é verdadeiro, o que não é verdadeiro quando eu recebo. Gente, para isso existe o Google. Para isso existem os outros pesquisadores. Vamos ser um pouco mais criteriosos na divulgação de informações. Vamos dar uma pesquisada. Será que faz sentido isso? Será que não faz? Questionar. A vida é tão mais bonita quando nós fazemos as perguntas certas, né? Quando nós não simplesmente recebemos aquilo e aceitamos, meu Deus, vai acabar o mundo. Não, será que faz sentido isso? E só o fato de você parar para fazer essa pergunta, será que faz sentido isso? Te enriquece as pessoas que estão ao seu lado, você para de falar apenas repetir como um autômato as coisas e passa a se tornar uma pessoa mais interessante. É isso, doutor. Muito obrigada. Você quer colocar mais alguma coisa? Eu só tenho a agradecer. Não, eu só tenho a agradecer também, até por essa, ainda aqui de modo virtual, e aí o lado bom do virtual, matar a saudade de Belém, de todas as pessoas
está em Belém, estando aqui em Brasília. Não sou, infelizmente, um dos aficionados por açaí, mas sinto uma falta imensa da maniçoba, do tucupi, procuro aqui sempre. Então, essa nossa conversa me trouxe um pouquinho dessa vivência paraense. Agradeço muito, Valéria. Muito bom. Então, parabéns, boa sorte nessa nova gestão e muito obrigada pela atenção.